Oi, eu sou o BF, estamos aqui em nossos estúdios para resolver mais essa questãozinha maravilhosa aqui sobre calorimetria, questão que não é difícil, porém tem muitas informações aqui e isso pode fazer com que a gente se confunda mais. Você é inteligente, esforçado, tenho certeza absoluta que não vai acontecer isso com você. Então vamos lá, vamos fazer aqui a análise da questão. Primeiro fazer a leitura, né? Em 1883, um vapor inglês de nome Tramandatai naufragou no rio Tietê, encontrando-se hoje a 22 metros de profundidade em relação à superfície. O vapor gerado pela queima de lenha na caldeira fazia girar pesadas rodas laterais, feitas de ferro, que ao empurrarem a água do rio, movimentavam o barco. Considere que na caldeira do sejam aquecidos 5.000 litros de água, inicialmente a 20 graus Celsius. Para que metade dessa água seja transformada em vapor, são necessários em 10 elevado a 9 joules. E aí ele te dá aqui o calor específico da água a 1 caloria grama por grau Celsius, densidade da água 1 kg por litro, calor latente de vaporização da água 540 cal por grama e 1 caloria igual a 4 joules. E mundo da Cinderela, não há perdas de calor. Certo? Então vamos lá, crianças, vamos resolver? Deixa eu passar aqui para a telinha de baixo. Deixa eu aqui mover com o mouse. Cadê o mouse? Sumiu o mouse. Vamos lá, rato. Pronto. Essa telinha aqui marota que vai nos ajudar no processo. Bom, então aqui não é um problema de troca de calor, tá? Porque você não tá pegando dois corpos com temperaturas diferentes e você tá trocando energia entre esses dois corpos. Aqui é um problema onde você tem uma certa quantidade de água e essa certa quantidade de água, ela vai ter que subir a temperatura dela primeiro de 20, né? Primeiro tá acontecendo isso aqui, você pega essa quantidadezinha de água, tá? Que está a 20 graus Celsius. E aí você vai fazer um aquecimento dessa água para 100 graus Celsius. Mas por que, BFinho, você tem que aquecer até 100 graus Celsius? Porque o problema fala que ela vai evaporar, né? Então, primeiro você tem que esquentar essa água de 20 até graus Celsius, que aí depois ela vai evaporar. E aí, quando ela evapora, já é um outro processo, tá? Que é o processo da vaporização, que você vai transformar essa água em vapor de água, certo? E aí, claro, vapor de água a 100 graus Celsius. Tudo bem? Então, repara que são duas partes distintas. E em cada parte dessa, eu vou ter uma quantidade de energia que eu preciso calcular. Então, aqui eu vou ter o Q1, tá? E aqui eu vou ter o Q2. Porque em cada etapa dessa é uma coisa diferente que está acontecendo. Agora, uma outra coisa que você tem que prestar muita atenção é o seguinte. Primeiro, ele fala que só metade dessa água que vai evaporar. Então, presta bem atenção, porque para eu determinar essa massa de água, eu tenho que levar isso em consideração, tá? Então, primeiro, eu tenho um volume total de 5.000 litros de água, que o problema fala, mas só metade vai evaporar. Então, na verdade, eu só vou considerar metade disso, que é 2.500 litros, certo? Uma outra coisa importante, ele deu isso pra gente, mas nem sempre dá, tá? Vamos colocar aqui no canto. A água, ela tem uma densidade de 1 kg por litro, ou seja, 1 litro d'água equivale a 1 kg de água, tá? Nem sempre dá essa informação, e não é obrigado a dar essa informação, a gente tem que saber do cotidiano, aqui ele deu. Então, nesse caso, como a gente tem 2.500 litros, isso significa que eu vou ter uma massa de 2.500 quilogramas, tá? Mas aí, como acontece em problemas de calorimetria, eu sempre tenho que prestar atenção nas unidades do calor específico. E repara que no calor específico foi dado da forma tradicional, né? Vamos botar aqui de branquinho.
Então, calor específico da água, 1 caloria gramas por grau Celsius. Então, repara que a massa aqui está em gramas. Então, eu não posso trabalhar em quilos, certo? E uma outra coisa importante, que eu já vou fazer logo a modificação. Repara que ele pediu a resposta em joules. E repara também que aqui tem cal. Posso trabalhar com cal, que é energia, e joules, que é energia? Não, são unidades diferentes, tá? Então, já vou fazer aqui a substituição de transformar esse 1 cal aqui. Foi 4 que ele deu? Foi 4. Então, para 4J. Tá legal? E já vou transformar logo essa massa também para gramas. Então, a massa, ela é 2.500 quilos. 1 quilo são 1.000 gramas. Então, essa é a massa que eu vou usar. Tá bom? Então, vamos lá. Agora, presta bem atenção. Esse problema é muito bacana por causa disso. Aqui, eu tenho duas situações distintas. A primeira, a água sem mudar de fase, passando de 20 para 100 graus Celsius, e depois a água mudando de fase. Em cada uma dessas etapas, a formulazinha é diferente, tá? Então, no caso da primeira etapa, que não tem mudança de fase, eu uso que macete, porque aqui a temperatura está mudando. E já na segunda etapa, que eu mudo de fase e a temperatura não muda, eu não posso usar aqui macete, tá? Eu tenho que usar outra formulazinha, que é a fórmula do calor latente, que é a fórmula do Quimel, certo? E já que a gente vai usar Quimel, repara que ele deu ali o calor de vaporização da água, né? Deixa eu botar aqui calor de vaporização da água. É branco. 540 calorias por grama. E aí a mesma coisa que aconteceu com o calor específico aqui, que eu tive que transformar para joules, aqui eu também vou ter que transformar para joules. Então eu tenho que multiplicar esse valor por 4. Aqui era fácil, que era 1, né? Então por isso que eu troquei logo 1 por 4. Mas aqui, como tem 540 na frente, eu tenho que multiplicar esse troço por 4, né? Então quanto é que dá isso? 540 vezes 4. Deixa eu fazer aqui embaixo. 540 vezes 4. 0, 16 mais 1, 2.160. Então, isso aqui é 2.160 joules por grama. Tá? Então, beleza. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou usar essas duas formulazinhas, que macete e Quimel, calculando a energia em cada etapa, depois somar os dois. Show? Então, vamos fazer pro primeiro. Vou usar aqui a cor vermelha. Tá? Então, vamos lá. Q1 igual a MC delta T. Quanto eu tenho de massa? Massa vai ser esse número aqui, grandalhão, né, em gramas. Então vai dar 2.500. Só para ficar bonito aqui. Isso aqui é meio... Aqui é 100, né? Então 100, 10 ao quadrado com 10 ao cubo dá 10 à quinta. Então isso aqui dá 25 vezes 10 elevado a 5. Que a gente tem que botar em 10 a 9, então eu tô tentando transformar isso para 10, para potência de 10, tá? Então vai ficar, então, 25 vezes 10 elevado a 5. O calor específico já transformado é 4, tá? E a variação de temperatura no início da brincadeira de 20 para 100 graus Celsius dá 80, tá? Vou botar logo direto aqui, dá 80. Vamos botar assim, se você... Ai, isso é horrível aqui. Não dá para apagar. Então, eu vou só arriscar. Então, 8 vezes 10 elevado a 1, tá? Quando eu fizer essa conta, tá? Para ficar bonitinho em 10 elevado a 9, vai dar 0,8 vezes 10 elevado a 9 joules. Tá? Mas, Befinho, por que você botou assim? Porque ele pediu a resposta em 10 a 9. Tá? Então, fazendo a conta, já colocando bonitinho em 10 a 9, dá 0,8 vezes 10 a 9, tá? Se eu tiver dúvida nessa conta, se você for meu aluno, em sala eu faço para você, tá? Agora vamos calcular o Quimel. O Quimel, vamos botar aqui da corzinha que eu usei. Então, Q2 é igual a M vezes L. O M, que é a massa, esse tumulto aqui, 25 vezes 10 elevado a 5.
E o calor latente, esse número feio, né? 2160. Quando eu fizer essa conta aqui nada simpática, como eu já fiz, então vai dar 5,4 vezes 10 elevado a 9 joules, certo? E aí qual vai ser a energia total? É só somar os dois, né? Somo um, somo o outro, eu descubro a energia total, beleza? Então vamos lá. Então somando os dois, vai ficar 0,8 vezes 10 elevado a 9, mais 5,4 vezes 10 elevado a 9. Então, só somar os numerozinhos e repetir a potência de 10, né? Quanto é que dá isso? 5,4 vezes 0,8 vai dar 6,2 vezes 10 elevado a 9 joules. E aí ele pediu a resposta justamente em unidade de 10 elevado a 9. Por isso que você vai ver que na resposta só vai aparecer o 6,2. Certo? Que a resposta é a letra B. B de BF, B de bom. Show de bola? Então você vê que é uma questão fácil, uma questão que simplesmente eu tinha duas etapas acontecendo, né? Aquecendo a água de 20 até 100, depois essa água vaporizando. Então tive que, a primeira coisa, definir que eu tenho duas fórmulas diferentes, né? Que macete para mudança de temperatura e que mel para mudança de fase, e cuidado aí sempre com essas unidadezinhas, esses números, enfim. Aqui foi mais uma questão numérica, né, de eu achar a resposta no número 10 elevado a 9, que foi o que ele pediu, tá legal? Mas e tinha que transformar também calorias para joules, etc. Então essas coisas você tem que sempre tomar cuidado dentro de calorimetria, tá? Se você tiver uma questão de calorimetria que não tem nada para transformar, já desconfia aí que tá meio estranho. Geralmente são assim, né? Você vê que é tudo a mesma coisa, mas em geral sempre tem essas coisas para você prestar atenção, tomar cuidado. Beleza? Então espero que tenha te ajudado. Beijo no coração, BF loves you e até a próxima.